Olá, meu querido, graça e paz. Estamos de volta com o nosso momento devocional, refletindo nos últimos vídeos no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 5, onde nós vemos se asseverar ainda mais o ódio e a perseguição dos judeus e dos líderes religiosos para com a pessoa de Jesus Cristo. Sobretudo quando João faz a sua narrativa, onde a narrativa de João é mostrar que Jesus Cristo é de fato o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, e com a narrativa de João vê-se também essa perseguição, esse acirramento, o aumento do ódio pelas declarações que Jesus fazia, pelas declarações que ele fazia, fortalecendo ainda mais a sua natureza, confirmando ainda mais a sua divindade como Filho de Deus, que por outro lado asseverava o ódio, asseverava a perseguição, a ponto de João registrar que no verso 18, que os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque Jesus não somente violava o sábado, mas também se fazia próprio Deus, né? Quando dizia que Deus era o seu próprio Pai, né? E hoje então nós vamos nos deter nos versos seguintes aí, verso 19 e verso 20. E a questão é, para o mero homem reivindicar a natureza divina, para os judeus era uma blasfêmia ultrajante. Portanto, se eles tivessem entendido mal aquilo que Jesus havia dito, o próprio Jesus certamente e imediatamente teria negado tal afirmação. Mas em vez disso, Jesus assevera ainda mais as verdades ditas nos versos anteriores. Quando ele começa o verso 19 dizendo: em verdade e em verdade vos digo. Então, de uma forma muito mais enérgica, muito mais enfática, Jesus se prepara para dizer aquilo que ele havia dito nos versos anteriores. E se em termos normais Jesus havia dito, Jesus havia garantido que ele havia feito aquela cura no sábado, ou seja, Jesus já havia defendido essa verdade, não é? Agora, ainda mais através dessa declaração, em verdade e em verdade vos digo. Ou seja, Jesus agora declara de uma forma mais enérgica, de uma forma mais enfática, aquilo que ele havia dito no verso anterior. E ele diz: e em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Né? Então, o que eu quero enfatizar aqui nesses dois versículos, que João está nos mostrando, e Jesus está, através dos seus atos e das suas palavras, mostrando isso, é que Jesus é igual ao Pai nas suas obras. Jesus, ele é igual ao Pai. Jesus é o próprio Deus, através das obras que ele faz. Não é? Então, a cura do paralítico mostra isso. Não é? Então, e ele diz mais, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ou seja, Jesus, ele sempre agiu em harmonia. Jesus agiu sempre em subordinação à vontade do Pai. As suas obras são paralelas às obras do Pai, tanto na sua natureza quanto na sua extensão. A ação do Filho, a parte do Pai, é impossível. Portanto,
aquilo que o pai faz, o filho também faz. Portanto, aquilo que o pai faz, o filho também faz da mesma maneira. Ou seja, eles são iguais em essência e em poder. Jesus está declarando que a sua divindade é a mesma, ou seja, ele se identifica, a sua natureza se identifica com a natureza do Pai. Ele é o próprio Deus que se encarna. Ou seja, então nós vemos uma perfeita harmonia entre pai e filho, que trabalham conjuntamente. Ou seja, o trabalho do filho decorre dessa absoluta unidade com o pai. Lá no capítulo 17, no verso 21, nós podemos ver isso, né? Eles são um único Deus, capítulo 10, verso 30. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos o próprio Deus. Quando nós vemos Cristo realizando milagres, o próprio Deus realiza milagres. Então, o que Jesus está dizendo, olha, quando vocês olham para mim, quando vocês veem os meus milagres, vocês estão vendo o próprio Deus, o próprio Pai. E ao acusar a Jesus dessa transgressão, os líderes estavam fazendo o que eles acusavam de Jesus de fazer, ou seja, de impugnar a natureza divina, a natureza do próprio Deus. Por isso, João escreve lá no capítulo 12, nos versos 44 a 50, essa declaração de intimidade, de profundidade, de essência de Cristo com o Pai. Em João 12, 44 a 50, João escreve essa relação de intimidade, essa mesma natureza de Jesus com o Pai, com as seguintes palavras: quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, meus queridos, o verso 19 é, por natureza, essa identificação absoluta de Jesus com o Pai. E Jesus assevera isso quando ele inicia o verso, afirmando: em verdade vos digo. Os judeus sabiam de que aquela afirmação iria apontar para algo importante que Jesus haveria de dizer, né? Então, Jesus age consoante a vontade do Pai. Jesus não age por vontade própria. Jesus não age por si mesmo. Ele faz somente aquilo que vir fazer o Pai. Queridos, que exemplo de obediência nós vemos aqui da parte de Jesus. Jesus veio ao mundo, se encarnou, e Jesus não veio buscar o mérito próprio. Jesus não veio buscar a glória própria. Muito embora ele, após o cumprimento da sua missão, ele fora glorificado, ele fora exaltado pelo Pai. Mas enquanto esteve cumprindo a sua missão aqui neste mundo, Jesus viveu uma vida de obediência, uma vida de submissão à vontade do Pai. E ele mesmo diz: eu nada faço por mim mesmo, senão aquilo que vir o Pai fazer. Que exemplo de subserviência, que exemplo de comunhão, que exemplo de identificação,
que exemplo de submissão Jesus nos ensina aqui. Queridos, que possamos aprender com Jesus a sermos obedientes, a nos identificarmos com o Pai. O propósito de Jesus era que, ao realizar as obras que o Pai o havia chamado e enviado para fazer, os judeus e quem quer que seja, os gentios, olhassem para Jesus e vissem o Pai. Porque Jesus nada mais veio fazer do que revelar o Pai aos homens, através do seu amor, através da sua graça, através da sua misericórdia, através da sua palavra, dos seus ensinos. E esse era o propósito. Jesus veio revelar a nós o Pai, mas os judeus não o viram assim. Viram Jesus como um louco, como um usurpador, como um homem que queria ser igual a Deus e se passar por Deus. A dureza dos seus corações impedira que eles pudessem ver em Jesus o próprio Deus. Queridos, que nós também possamos, à semelhança de Jesus, termos uma vida de submissão, de identificação e de obediência à palavra de Deus. Que nós sejamos obedientes ao nosso Deus que nos chama para andarmos segundo a sua palavra, para vivermos segundo os seus ensinos, a sua vontade. Jesus nos ensina que é importante obedecer a palavra. É necessário obedecer a palavra. Devemos ser obedientes à voz de Deus. Devemos entender que fomos chamados não para fazer a nossa própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio mostrar ao mundo o amor e a graça do Pai. Mas, e como que é essa relação de obediência? Em que patamar, em que nível essa relação ela acontece, né? Se no verso 19 nós vemos Jesus demonstrando a sua obediência ao Pai, demonstrando que ele nada diz, ele nada faz, senão aquilo que o Pai o autoriza e o designa para fazer. E ele então no verso 20 diz, João escreve, porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus descreve que essa unidade, essa relação com o Pai, é uma unidade que é alicerçada, que é embasada pelo amor. Ele diz, porque o Pai ama ao Filho. Ou seja, havia uma afeição, havia amor nessa relação. Ou seja, o Pai, ele nunca deixa de amar o Filho. O amor do Pai sempre está presente na vida do Filho. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ou seja, indica esse amor eterno, esse amor ininterrupto, esse amor que não deixa espaço para a dúvida, para o desconhecimento, né? É um amor que torna possível o reconhecimento da missão e o entendimento de fazer a vontade daquele que o enviou. Seja no sábado, seja em qualquer outro dia da semana. Ou seja, o Filho virá fazer aquilo que o Pai o havia designado para fazer. E é interessante nós percebermos essa relação, né? Eles estão juntos fazendo e derramando e manifestando a graça de Deus ao mundo. Né? Jesus diz, porque o Pai ama ao Filho. Ele mostra tudo o que faz. Há uma relação de amor, há uma relação de confiança entre o Pai e o Filho. E esse amor permeia toda a relação.
O Pai revela ao Filho a sua vontade, os seus intentos, os seus desejos, os seus planos, as suas promessas. É uma relação que é baseada, que é alicerçada no amor. Por isso, o Pai mostra ao Filho tudo, revela ao Filho tudo aquilo que ele intenta fazer para com a humanidade. E Jesus continua dizendo, e maiores obras do que estas lhe mostrará. Ou seja, se eles viram, ficaram maravilhados de Jesus fazer uma cura, de restaurar a vida a um paralítico, Jesus diz que coisas ainda maiores Deus permitiria que ele fizesse, ou permitirá que ele faça, para que eles ficassem maravilhados. Isso nós podemos incluir a ressurreição de mortos, o julgamento de pessoas. João então está dizendo que essas maiores obras resultariam em sinais maravilhosos no futuro, apontariam para realidades ainda maiores no reino de Deus. Então, coisas maravilhosas Deus iria ainda fazer na vida do Filho, por amor ao Filho, por revelar a sua santa e bendita vontade ao Filho. Queridos, verdadeiros relacionamentos, eles são permeados pelo amor. Mas o amor é muito mais que sentimento. O amor é um modo de vida, é uma forma de viver. E o amor de Deus, Pai, pelo Filho, revela essa comunhão íntima, essa comunhão profunda que Cristo nutre pela pessoa do Pai, a ponto de conhecer tudo aquilo que o Pai iria fazer e havia revelado a ele para comunicar, para transmitir ao homem. E a dureza do coração dos judeus, dos líderes religiosos, impediram que eles vissem as grandezas de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Impediram eles de ver aquilo que Deus em Cristo estava fazendo. Aquilo que era a reconciliação em pessoa, trazida da parte do Pai para a humanidade. Irmãos, o amor, ele cria pontes. O amor cria rotas para nós acessarmos o outro e desvendarmos os mistérios de Deus. O amor nos conecta ao Pai, o amor nos ensina que precisamos viver uma vida de comunhão com Ele, para que nós tornemos, assim, conhecedores da verdade de Deus. Você ama Deus de forma profunda, a ponto de você conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus tem feito e fará na história da humanidade? Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Nós percebemos que o relacionamento de Jesus, ele é pautado pela obediência, pela submissão e pelo amor. Se nós queremos de fato servir a Deus de forma plena, precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender que, em primeiro lugar, precisamos ser obedientes à voz de Deus, ao chamado de Deus. E comunicar aquilo que Deus nos chamou para falar. Nem mais, nem menos. Mas simplesmente aquilo que Deus nos chamou para falar e para fazer. E essa relação, ela precisa ser baseada no amor, porque só assim nós vamos conhecer os mistérios de Deus, as grandezas de Deus de forma plena, de forma profunda, registradas na sua palavra. Querido, que você sirva ao Senhor, a Deus, que você se pareça com Cristo Jesus, que você caminhe na presença de Deus, sendo obediente, sendo submisso à vontade do Pai e fazendo a sua relação crescer cada vez mais no amor a Deus. Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você,
e manifeste na sua vida todos os dias. Que Deus nutra no seu coração e faça aumentar cada vez mais a pessoa dele, o seu amor, a sua submissão e a sua obediência. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.